Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NE Soccer. Um vídeo especial. A gente vai fazer uma pausa, né, entre as semifinais da Copa do Mundo e a grande final, né, a disputa de terceiro no sábado, a final no domingo. E eu acho que vale a pena a gente falar de alguns assuntos. Um deles é a escolha do novo treinador da seleção brasileira. E a gente vai falar sobre isso nesse momento, falar sobre os nomes que estão sendo especulados, sobre as possibilidades de mercado que existem e, é claro, dar uma opinião acerca de cada uma delas e analisar como pode ser o futuro dessa seleção brasileira a partir de alguns nomes. Se vocês gostaram do tema, peço para vocês, deixa o like de vocês já logo no início do vídeo. Também compartilha com o máximo de gente possível. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer. E a gente está indo para uma reta final de decisão, aproveitando esse momento de Copa do Mundo. E seria muito legal a gente fazer esse canal bombar até a final da Copa do Mundo. Então, peço tua ajuda também para compartilhar, para se inscrever, para ativar o sininho. E, claro, deixar a tua opinião, teu comentário aqui embaixo sobre quem é teu favorito para assumir a seleção brasileira pós essa era Tite, pós Copa do Mundo de 22. Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais seleção brasileira aqui no NE Soccer. De volta, pessoal, ainda comigo na tela, porque a gente vai fazer um suspense, obviamente, para passar os nomes que vão estar nesse comando, ou podem estar no comando da seleção brasileira nesse próximo ciclo. O primeiro deles, eu acho que é o mais óbvio nesse atual momento, que seria o nome do Dorival Júnior, né? E por que eu falo que o nome do Dorival é o mais óbvio nesse momento? Justamente porque a gente está olhando para um treinador que saiu do Flamengo, né? Saiu há pouco tempo do Flamengo, justamente por um problema de rescisão, né? Essa foi pelo menos a informação oficial, né? Segundo o que se apura, né? O que está na mídia, supostamente o que estaria sendo pedido era uma ausência de uma rescisão ou de uma compensação financeira por parte da CBF, caso fizesse uma proposta ao Dorival Júnior. E é claro, o Flamengo não concordou, não teria concordado com isso. Então a gente está olhando para um treinador que teria essa perspectiva de ir, que fez um grande trabalho nesse último 6 meses aí no Flamengo, até menos, né? Que acarretou num título de Copa do Brasil e acarretou também num título de Libertadores, mas que nos trabalhos anteriores não tinha tido grandes resultados. E aí talvez seja o grande ponto da gente especular alguns nomes e algumas outras situações, porque não necessariamente houve sucesso. E nesse sentido, acho que muita gente gera essa dúvida no Dorival, não como gestor de equipe ou não como a qualidade de um treinador, mas se é exatamente esse o momento, se não é um momento maior de consolidação, né? Até porque o Tite, que foi o grande treinador dessas últimas gerações de seleção brasileira, né? Desses últimos 2 ciclos, né? Um ciclo e meio, a gente está falando de um treinador que havia ganho com o Corinthians Campeonato Brasileiro, Mundial, Libertadores, ou seja, tinha um trabalho todo consolidado, uma linha de trabalho consolidada, e eu acho que isso ainda falta para o Dorival, tá? Olhando outra possibilidade, o Cuca, né? Treinador, ex-treinador agora do Atlético Mineiro. O Cuca, talvez ele tenha perdido o time. Essa é a minha visão. Se o Cuca não volta para o Atlético Mineiro, provavelmente o nome dele estaria sendo muito bem especulado. Ele faz um grande trabalho no Atlético Mineiro em 2021. É talvez ali o grande nome de sucessão, com diversos elogios de grandes pessoas, seja da mídia ou até mesmo internamente da CBF, ou até mesmo do próprio Tite. Se não me engano, ele faz uma entrevista elogiosa ao Cuca. Então, ele entra nesse cenário de 2022 como um grande nome, e aí depois ele tem um ano bem fraco nessa volta ao Galo, e aí acaba prejudicando as pretensões. Acredito eu que ele não esteja mais na lista, mas foi um nome especulado à época, né? Outro nome aí sim, muito especulado, é o de Fernando Diniz, onde eu tenho lá meus pontos positivos e negativos, acho que como todos os treinadores, mas principalmente eu acho que vale a reflexão. O Fernando Diniz, para mim, como ideia de jogo, é uma ideia que me agrada pessoalmente, tá? O único problema, digamos assim, dessa ideia de jogo, ou do pensamento e da linha dele, é que todas as críticas que a gente fez ao Tite foi justamente uma crítica de eu tenho um modelo de jogo fechado, eu tenho uma ideia de jogo fechada, e não abro mão dessa ideia. O Fernando Diniz nada mais é do que um treinador que tem uma ideia
e não abre mão dessa ideia de maneira nenhuma, né? Tanto que as críticas que se fazem aos resultados obtidos, ou à falta de resultado ou título obtido pelo Fernando Diniz, é justamente nessa linha, de não abrir mão do modelo que ele tem, independente do contexto que está atuando, né? E esse talvez seja o grande ponto falho que se teve nas últimas Copas do Mundo, e esse seria um ponto que eu acredito eu que ficaria ainda falho na presença do Fernando Diniz. Acho que a gente teria um domínio muito grande contra seleções que não apresentam grande posse de bola, a gente teria um domínio muito grande contra seleções menores, mas seleções que têm a capacidade de adaptação mais forte, eu acho que o Fernando Diniz ainda não encontrou essa organização no trabalho dele para fazer esse processo de adaptação que tanto nos faltou ao longo das últimas Copas do Mundo. E aí, olhando já para um cenário um pouco mais fora desse espectro nacional, né, a gente pode observar a presença dele, né, do Abel Ferreira, que aí sim, dos nomes que são especulados, na minha visão é o mais interessante, tá? E vou explicar o porquê. Quando a gente fala da seleção brasileira e dessa questão de adaptação, é necessário uma questão de um estrategista, de fato, né? A gente tem isso aí olhando para a Argentina, por exemplo, com o Scaloni, né? Estou gravando isso no dia 13, quando a Argentina passa para a final, né? A gente tem isso com o Deschamps, por exemplo, né? Ter um entendimento de momentos diferentes do jogo, e aí sim você dominar ou não dominar, e fazer disso uma estratégia ao longo do jogo, né? Uma variação de estratégia ao longo do jogo. E eu acho que dentre os treinadores que atuam no futebol brasileiro, né? E aí estrangeiros ou não, eu acho que Abel Ferreira é o que melhor faz isso, né? Abel Ferreira tem um trabalho muito consolidado, dos que estão aqui, o mais consolidado no futebol brasileiro, tranquilamente. E, além de ter um trabalho consolidado, eu acho que ele fez muito mais com menos recursos, né? Se a gente pega os treinadores que passaram por Flamengo, por exemplo, ou treinadores que passaram pelo Atlético Mineiro, acho que eles tiveram mais recursos financeiros, mais possibilidades de montagem de elenco, e ao longo desses anos, o Abel, com muito menos investimento, sempre teve competitivo. E eu imagino que com uma seleção brasileira, principalmente com uma nova garotada, né, com um pessoal que ainda tem muito que evoluir no futebol, um treinador que tem essa capacidade de adaptação às estratégias seja necessário, e o nome do Abel me parece muito interessante, tá? Então acho que desse seria o meu favorito, tá? Aí a opinião minha. Olhando ainda para os treinadores de fora, já foi especulado algumas vezes, Jorge Jesus não traria. Sendo muito honesto, não traria. Acho ele um bom treinador no sentido de entendimento do jogo, acho que ele tem uma boa leitura do jogo, mas honestamente falando, principalmente pós saída do Flamengo, né, todos os trabalhos dele sempre ficou muito nessa de já que não me querem ou você tem essa crítica, eu estou indo embora. E eu acho que ele não cria um ambiente de médio e longo prazo, sabe? Eu não imagino ele fechando o ciclo da seleção. Ainda mais, por exemplo, se ocasiona de não jogar tão bem, essas coisas acontecem, principalmente começo de ciclo, né? Começo de novos trabalhos, pode ser que a gente esteja observando um treinador que não vai ficar o ciclo inteiro, né? E eu acho ele muito instável nesse sentido, por isso não faria a opção pelo Jorge Jesus, e acho que do mercado internacional há outras opções melhores do que ele. O próprio Abel, pensando no estrangeiro, para mim seria melhor. Esses próximos dois são o Segundo Mundo Deportivo, que falou da possibilidade do Joaquim Low, né? E também, eu vou passar rapidamente, porque eu acho que não tem muito fundamento, tá? Pode ser que tenha sido especulado, ele e o Manuel Pellegrini, os dois foram especulados pelo Mundo Deportivo, né, como possíveis técnicos da seleção, mas sinceramente não faz muito sentido, né? Acho que teria uma rejeição completa, que seria o Joaquim Low, que foi o treinador do 7-1, né? Treinador da Alemanha do 7-1, né? Então, assim, você tem uma rejeição muito grande. O Manuel Pellegrini, também eu não vejo com esse grande renome, nem com histórico interno para dar suporte, né, para essa nova fase da seleção. Então, assim, eu acho ele um treinador mediano, bom um treinador que fez trabalhos interessantes ao longo da carreira, principalmente ali no Manchester City, por exemplo, né, que teve um trabalho bem interessante, acho que foi semifinalista de Champions League,
Mas mesmo assim, mesmo nessa linha, nessa abordagem, eu não vejo um cara de um trabalho tão consolidado a ponto da gente abrir mão e colocar um estrangeiro, né? Quando a gente fala muito nos estrangeiros aqui, a gente pensa muito ou em treinadores que tiveram muito sucesso no futebol nacional, caso do Abel ou do Jorge Jesus, né? Pegando esses dois exemplos, ou a gente pensa em grandes nomes, né? Que é a famosa fala do Guardiola, que é o Klopp, são treinadores que não teriam nenhuma resistência para assumir a seleção, né? E eu não vejo isso nem no Joachim Löw, nem no Pellegrini. Acho que seriam dois tiros no pé gigantescos se caso se efetivassem esses rumores, apesar de eu achar que não vai efetivar, tá? E o último que me surpreendeu, até por isso estou regravando esse vídeo, né? Quando eu gravei esse primeiro vídeo pós eliminação do Brasil, né? Eu gravei esse vídeo. Eu não imaginei grandes nomes, porque na minha cabeça Klopp, Guardiola, Mourinho, esses caras não sairiam do centro europeu para assumir a seleção brasileira nem qualquer outra seleção, tá? E eu imagino que eles tenham a necessidade de estar no dia a dia com o clube, tá? Esse é meu ponto. Não é nem questão financeira ou se é interessante ou não assumir uma seleção. Não é esse o meu ponto, tá? Não é status. Eu acho que nenhum deles ganha status assumindo a seleção brasileira. No máximo mantém os status que tem, né? Mas eu vejo eles perdendo o dia a dia, que eu acho que é o que mais dá tesão para eles, tá? E nessa conta eu imaginei o Ancelotti, tá? Mas segundo as informações que aparecem na mídia, o Ancelotti teria ficado muito interessado em assumir a seleção pós-trabalho com o Real Madrid. O contrato dele acaba no meio do ano, então basicamente teríamos o interino de janeiro até junho, mais ou menos, né? Até final de maio, início de junho, e o Ancelotti poderia assumir pós essa parte, pós essa época, pós finalizar o ciclo com o Real Madrid. A opção do Ancelotti me parece interessante, me parece muito interessante. Meu único problema com o Ancelotti é que eu não vejo ele tão disruptivo em relação ao que o Tite coloca, né? Eu não vejo ele tão disruptivo nesse sentido. Eu acho que é alguém do mesmo perfil de trato com a imprensa, alguém do mesmo perfil de trato com os jogadores. Então, assim, é alguém numa linha de continuidade, o que tem seus pontos positivos e negativos. E acho que ele talvez fosse um cara um pouco mais estrategista do que o Tite, né, no sentido de adaptação. Iago, como que você pode falar um negócio desse? Se a gente for pegar, por exemplo, a última Champions League do Real Madrid, onde ele se sagra campeão, a gente está falando de um treinador que adaptou o Valverde, que era um volante à ponta direita, por necessidade da equipe. Então, assim, ele olhou uma necessidade da equipe e, para equilibrar a equipe, ele fez um processo de adaptação que ninguém tinha feito até então, né? Então, assim, a gente está olhando para um cenário onde você tem um treinador que toma decisões difíceis, como é o caso do Ancelotti, e faz o processo de ajuste, que é o que a gente tem reclamado desse final da era Tite. A única coisa que eu vejo aí de grandes problemas, né, e aí eu acho que é um problema geral, independente da escolha do treinador, é que a gente não tem ideia do que a gente está procurando. Se o nome 1 é o Ancelotti, o nome 2 é o Fernando Diniz, como se tem especulado, quem está procurando os nomes não faz a menor ideia do que é. Assim, são dois modelos completamente distintos, são dois modelos desconexos de uma realidade brasileira, tanto do Diniz quanto o do Ancelotti, né? E talvez aí a gente esteja falando de talvez uma necessidade prévia à escolha do treinador seria entender da onde o futebol veio no Brasil. Seria entender as bases desse futebol. A gente está escolhendo o treinador como se fosse FIFA Manager, como se fosse Futebol Manager. A gente está escolhendo como se fosse a escolha do treinador para dirigir um clube de futebol. E mesmo assim ainda tem problemas nesse sentido. Quando você coloca um treinador ali, você tem que dar respaldo a esse treinador, não só pelo contexto de trabalho e resultado, mas pelo legado que ele vai deixar. Eu acho que o Ancelotti, por exemplo, teria um legado muito grande a ofertar. Assim como o Guardiola teria, assim como o Mourinho teria, o Klopp teria, ou outros grandes nomes europeus teriam, né? Aí eu tô pensando só pessoas que trabalham lá na Europa, tá? Mas a gente está aberto ao legado que eles possam deixar? A gente está aberto a, por exemplo,
melhorar as licenças de treinadores a ponto da Europa conseguir validar as nossas licenças? A gente está preparado para trazer um treinador internacional e discutir francamente futebol com ele, sem ter o argumento que a gente é pentacampeão do mundo? Tem alguns pontos que eu acho que a gente... Não sei se a gente está preparado. E aí eu acho que mesmo que não esteja grandíssimo, foda-se, né? Vai e faz. Mas eu acho que a gente tem um ponto aí a pensar, né? Por que as escolhas estão sendo feitas? Me parecem escolhas populares para abaixar uma pressão. Não me parece ser uma convicção de trabalho. Isso não diminui a qualidade ou o impacto positivo que cada um desses caras da lista possam ter, tá? Mas me parece que quem escolhe muito mais pela pressão de escolher ou um treinador do momento do futebol brasileiro, que é o Diniz, popularmente falando, né? Um treinador que gera maior engajamento em rede social, ou um treinador de fora com grande renome num momento de carreira onde talvez ele queira um pouco mais de sossego, né? Mais sossego que eu digo sem treinamento todo dia, sem estar ali naquele ciclo de viaja para jogo toda vez, ter só um período mais curto de viagem para jogo. Mas será que é isso que... Será que é o perfil que a gente está querendo? E aí eu não estou falando que não seja. Estou falando, eu não sei se estão fazendo essa pergunta. Me parece muito uma resposta para a mídia de trazer um grande nome. E aí o grande nome resolve. Como se fosse só uma questão de treinador. Me parece uma questão cultural que vai muito além do treinador. E a gente se perdeu nesse caminho de criar uma cultura do futebol no Brasil para tentar trazer soluções rápidas, como a gente sempre tentou fazer. Em momentos históricos, às vezes deu certo, assim, em termos de resultado. Mas é desde 2002 que não dá certo, né? Então, temos esse problema. Beleza, pessoal? Essa foi a reflexão de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Novamente, inscrição no canal, ativar o sininho também, sempre muito importante. Curta, comente, compartilhe. Aqui sempre é muito legal a tua opinião, a gente poder trocar uma ideia. E claro, coloca o nome do treinador que você prefere e também explica o motivo, porque vai ser legal a gente poder trocar uma ideia nos comentários aqui embaixo. Combinado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e carinho. Valeu!